Olá, ninhos! Ela nem deixou eu começar, né, galera? Como estamos, meus amores? E vocês? E aí, tudo certo para mais uma aula? Tranquilitos? Eu sou a professora Tainá. E eu, a professora Ila. E hoje, como intérprete, nós temos o professor Sâmio, meus amores. Olha lá, que lindo ele é, não é? Né? Então, vamos começar nossa classe de hoje. Vamos começar nossa aula de hoje com as nossas habilidades. Então, vamos lá. Habilidades. Conhecer a função e uso de artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Utilizar o conhecimento relativo à descrição de pessoas, profissões, relações familiares, gostos e preferências. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as qualidades, galera. Que são os adjetivos. Que são os nossos adjetivos. Também vamos começar ali o nosso trabalhinho com gênero textual. E o primeiro gênero textual que nós vamos estudar é o humorístico. Que tem muitas habilidades aí para serem trabalhadas. Muitíssimas. E o nosso livro de hoje vai continuar com o nosso queridíssimo Miguel de Cervantes, La Gitanilla, que é a ciganinha. E o país que nós vamos fazer nossa viagem é bem pertinho aqui, é o nosso vizinho, La Bolívia. Então, se liga aí e vamos sem demora. Meninos, o que são os adjetivos? Os adjetivos são qualidades, características. É uma classe de palavras que atribui ao substantivo uma propriedade, uma qualidade, um estado, uma origem ou ainda procedência. Os adjetivos, como na língua portuguesa, são variáveis, ou seja, eles irão concordar em gênero e número com o substantivo a qual acompanham. E eles atuam como modificadores, ou seja, eles atribuem essa característica mudando o sentido do substantivo a qual eles acompanham. Certo? Quais são os tipos de adjetivos? Nós temos os qualificativos, ou em espanhol, calificativos. O que são os adjetivos qualificativos? Eles são aqueles que designam propriedades físicas, ou seja, o tamanho, a cor, a forma, ou ainda qualidades abstratas, estados de ânimo, caráter e outras propriedades. Por exemplo, vaso redondo, copo redondo. Vaso, que a gente já sabe, é um falso cognato, ele é copo em língua portuguesa. Então, copo redondo. Ele tem uma característica o quê, gente? É uma característica própria do copo. O copo, normalmente, claro que tem uns copinhos quadrados, né? Uns copos novos aí, no formato quadrado, coisa mais oval, chique. não é? Até retangular. Outro dia eu vi um com uma frase em espanhol, eu ia até te marcar. E esqueci, dizendo acho que a professora mais bela. Foi bem na época. Ela ia me marcar, gente. Bem na época do Dia dos Professores. Eu achei bem legal o formato do copo. Então, a qualidade do copo normalmente é redondo. Então, ela é específica, né? É uma propriedade. Ele já deu essa propriedade, essa qualidade própria mesmo do copo. Ou fixa. Em algumas gramáticas, nós vamos encontrar como propriedade fixa, qualidade fixa. Própria do objeto, né? Ou da pessoa. Por exemplo, la Blanca Nieve, que é uma neve branca. Sim. A neve é branca. É fixa. Céu azul, azul do mar, verde da floresta, são qualidades próprias e fixas dos substantivos. Nós temos os relacionais, que eles expressam característica do substantivo, só que a gente dá ali uma determinada categoria, atribuindo de forma transitória. Por quê? Por exemplo, quando se fala de móvel de madeira, eu posso ter de madeira
posso ter de plástico, posso ter de compensado. Então, são características que nós atribuímos de acordo com o contexto. Isso. Nossos exemplos: escaleira mecânica. Escaleira mecânica é a escada rolante. Existem vários tipos de escada, mas essa aí especificamente é aquela escada rolante que a gente encontra às vezes em shopping, em algumas lojas, ou mesmo vocês já viram em filmes por aí. E muebles, como a Ilha acabou de falar, de madeira. Ele está especificando que não é qualquer móvel, e sim um móvel de madeira. Isso mesmo. Adjetivos de sentido adverbial. O que é isso? Ele vai ter um sentido de advérbio. É aquele adjetivo que vai ter uma noção, que vai expressar uma noção de tempo ou de modo, como os advérbios, só que sempre vem precedendo um outro adjetivo. Isso mesmo. Por exemplo, ella es la futura ministra de salud. Ella es la futura ministra de salud. Então, a característica saúde É o modo. é um modo, ela é ministra de saúde. Só que, ao mesmo tempo, ele poderia ser o quê? Uma característica. Sim, sim. Ele tem a atuação do advérbio, mas é um adjetivo. Isso. Gêneros do adjetivo. Como nós já vimos, né, na aula anterior, nós falamos ali do substantivo. A mesma situação nós vamos ter aqui nos adjetivos. O gênero é feminino e masculino. Como na língua portuguesa, nós sabemos que geralmente as palavras que são terminadas em o ou e, elas são pertencentes ao gênero masculino. E aquelas que são terminadas em o ou a, né? O o substitui por a, nós temos ela pertencente ao gênero feminino. Como no português, nós temos que nos ligar em algo bem importante: contexto e agora os falsos cognatos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acessar as nossas aulas do segundo ano, não é, Tainá? Isso. Nós temos uma aula específica lá sobre os falsos cognatos, mas vocês devem lembrar que são os falsos amigos, que são aquelas palavras que podem ter, que na língua portuguesa não é uma regra, é masculino, em espanhol, feminino, ou vice-versa. Então, são os heterogenéricos. Isso. A mudança de gênero. Nós temos que nos atentar a isso na classificação dos adjetivos, porque muitas vezes nós vamos nos confundir. Mas a regra geral é o e masculino e a feminino. Exemplo, Lucas erra amado, Luciana erra amada. Então aqui um adjetivo tanto masculino quanto feminino. Comum de dois gêneros, né? Isso. Como a gente conhece. Os números dos adjetivos. De maneira geral, os adjetivos também vão concordar com quem? Com o meu substantivo. Como ele vai concordar com o meu substantivo? Em gênero, se o meu substantivo é masculino, o meu adjetivo vai ser masculino. Se o meu substantivo é feminino, o meu adjetivo vai ser feminino. Ao mesmo tempo, se ele for plural, o meu adjetivo também vai ser plural. Se for singular, também singular. Para fazer essa concordância, o que a gente faz? Normalmente, nós vamos acrescentar o S. Somente isso. Bem facinho, não é? Bem simples. La casa es antigua. A casa é antiga. Las casas son antiguas. As casas são antigas. Então, você pode observar, o meu substantivo casa está no singular. O meu adjetivo antiga está no singular. O meu substantivo casa está no plural e o meu adjetivo antiga está no plural, concordando sempre com ele. Nós temos agora a parte legal da língua espanhola, que são os gêneros textuais. Não tem para onde a gente correr. A partir de agora, terceiro ano, como diz a Tainá, terceiro ano da NASA, Né? é a hora que vocês vão
se ligar nos textos. Por quê? Nós não somos tradutores, nós não estamos aqui para traduzir de forma alguma. Mas como o espanhol é muito próximo mesmo da língua portuguesa, muitas situações podem nos levar à confusão, ao erro, a ali ficar em dúvida. No entanto, se eu prestar atenção, não tem por que errar. Então, o gênero de hoje é o gênero humorístico. Quando nós pensamos no gênero humorístico, primeira questão que vem à nossa mente, humor, risadas, algo engraçado, algo divertido. Porém, todavia, nem sempre aquilo que é engraçado mesmo. Às vezes é uma ironia, às vezes é uma questão de duplo sentido. E onde é que nós vamos encontrar essa duplicidade de sentido? Principalmente nas charges, nas tirinhas, nos textos que dão essa conotação. Então, esse tipo de gênero, ele é amplo e a finalidade dele é despertar de forma literal o humor por parte de quem lê, de quem ouve, que é o nosso interlocutor, certo? No entanto, como nós já dissemos aqui, nem sempre isso é explícito. Às vezes vem ali através da forma implícita e ironicamente falando. Então, o gênero textual humorístico, ele é retratado com o objetivo de quê? De trazer a crítica. Porque quando nós vimos ou quando nós formos ver ali situações que envolvem charges ou tirinhas, vocês vão perceber que o autor da charge, o autor da tirinha, ele tem um objetivo, fazer uma crítica. Uma crítica que pode ser social, pode ser política, a uma situação real do momento. Então, é bastante atenção, não é, Tainá, que eles precisam ter na hora de fazer essa análise. Onde é que a gente encontra mais esses cartoons, essas charges críticas? Ali nos jornais, nas revistas, nos periódicos, né? Que a gente pode encontrar sempre ali fazendo alguma referência a algo que está acontecendo no momento. Tinha um quadro em um jornal aí de ampla divulgação na televisão, que sempre que acontecia algo político, social, no final desse jornal tinha uma charge. Não sei se você lembra dessa época, que tinha lá uma charge. Era comum. E aí você ficava, sempre que acontecia algo diferente, você ficava se perguntando, o que vai sair no jornal fulano de tal? Então vamos seguindo. Quais são esses gêneros humorísticos? O que a gente pode encontrar? Tem a piada ou a anedota, que elas representam o quê? Uma sequência de ações cujo desfecho baseia-se na comicidade. As piadas e as anedotas, elas já são ali bem claras. Elas já foram feitas para você rir. Dar risada. Né? Pode ser que tenha ali uma crítica social dentro disso? Pode ser. Normalmente tem. É ali floreado, né? De uma forma mais fácil de a gente entender. A linguagem conotativa, que é muito expressada nesse tipo de gênero, que é a linguagem utilizada ali tanto no humor, como na piada, na anedota, na charge, na tirinha, a gente vai se deparar bastante com o uso da linguagem conotativa, a linguagem do duplo sentido. Vamos ao nosso exemplo. Camarero, camarero, há uma mosca nadando em mi sopa. E que queres que eu haga? Que chame um salva-vidas. Olha só, vamos lá traduzir para vocês. Camareiro, garçom, o cara tá lá no restaurante, aí fala, eu já fui, o meu lado esquecendo do falso cognato, né? Isso. Lembra, gente, camareiro é garçom, tá? Garçom, tem uma mosca nadando na minha sopa. Aí o garçom chega ali com aquela carinha lá, todo engraçadinho, e diz, e o que você quer que eu faça? Quer que eu chame um salva-vidas? Olha só. Olha a duplicidade, não é? Né? Então ele levou ali uma crítica ao cara, né? A pessoa que estava comendo, e ao mesmo tempo com Foi engraçadinho. humor. Foi engraçadinho. Nós temos as tiras humorísticas, Mafalda,
turro, são precisos nisso, né, Tainá? São. Manolito também, já viu as charges dele agora do Manolito? Eles são especialistas. Especialistas. E no Enem, muitas vezes vocês vão se deparar com uma questão que envolva charge. Nos últimos anos, desde 2014, todos os anos, até o ano passado, até o ano de 2020, nós tivemos questões de língua espanhola que envolve uma charge, ou um infográfico, ou uma tirinha. Então, as tiras humorísticas, elas vão consistir o quê? Uma história em quadrinhos, como nós já sabemos. E eu tenho lá a fusão da linguagem verbal e não verbal, aonde a fala dos personagens, elas são representadas através das legendas dentro dos balões. Como estudante, como aluno de língua espanhola, como aluno do terceiro ano que vai fazer o Enem, o que ele vai analisar? Ele vai analisar a imagem, as expressões faciais, os objetos, os detalhes que estão ali colocados, bem como as frases, as orações, o período, o texto em si, porque o texto vai determinar juntamente com as imagens qual é o objetivo da tira. Porque lembrem-se, mesmo ela sendo humorística, como nós dissemos aqui, ela vem ali com uma crítica social, política, emocional, alguma situação que naquele momento tem relevância. Então vamos ler a nossa tirinha do Manolito? Essa tirinha, menino. Vamos lá. E ele que não haja entendido, que levante a mão. Aí o Manolito vai e levanta a mão. Veamos, Manolito. ¿Qué es lo que no has entendido? Y Manolito responde, desde março hasta ahora, nada. Vamos lá? A professora diz, e o que você, quem não entendeu nada, que levante a mão. Vejamos, Manolito, o que você não entendeu? E o Manolito responde, desde março até agora, eu não entendi, foi nada. Se vocês observarem, a gente tem vários contextos aí sendo criticados, né? Que a gente poderia ter uma questão, claro que nós temos uma charge solta, mas nós temos aí a questão de como o ensino está sendo feito para o Manolito, né? O Manolito está prestando atenção? Os alunos prestam atenção nas nossas aulas? Será? O que mais, Tainá, que nós podemos perceber aí? A própria ironia do Manolito, né, respondendo, e ali, às vezes, até chega a ser desmerecendo o trabalho da professora. Justo. Porque ele diz para ela que ele não entendeu foi nada. Desde março. Do ano inteiro. Então, enfim, nós podemos analisar uma tirinha de várias maneiras, de várias formas, com cada detalhe. Isso mesmo. Então, nós temos que lembrar que o gênero textual humorístico, lógico, ele traz a risada, ele traz essa questão do humor, despertar mesmo o lado bom, o lado engraçado. Mas, por trás, sempre terá essa questão da análise social, política, emocional, psicológica. Então, tirinha, charge, anedota, tudo isso vocês podem encontrar ali um pouquinho do gênero textual humorístico e das linguagens expressadas, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Isso mesmo, meus amores. Eu espero que vocês tenham até agora entendido bem e percebido que em todo momento nós trabalhamos ali sempre o meu substantivo, o meu adjetivo, para que eu possa ter uma compreensão melhor do meu gênero textual. Então, é muito importante que você saiba identificar cada parte gramatical de um texto. Até porque na prova do Enem, como nós já sabemos, ele não vai ter gramática. Não, diretamente. Não especificamente. Isso, não tem mais a gramática tradicional, mas o que eles vão ter é a gramática textual. Ou seja, isso. Eu tenho a análise da gramática dentro do texto. Contextualizada. Isso, contextualizada, textual contextualizada. Então, simbora agora para o nosso livro de hoje. Eu estou ansiosa para falar de Lactanidia. Então, o que? A Lactanidia é a ciganinha em português. Mas antes de falar da ciganinha, vamos falar um pouquinho ali do nosso querido Miguel de Cervantes. A gente começou lá na aula anterior falando dele, lembram disso?
do livro mais conhecido, a sua obra-prima, que foi Don Quixote de la Mancha, Dom Quixote. Esse livro ele foi muitas vezes considerado o primeiro romance dele, que foi um clássico da literatura ocidental. Isso mesmo. Mas ele escreveu muitos outros romances, muitíssimos outros. Entre eles, a nossa Gitanídia de hoje. Essa Gitanídia, ela é uma novela. É um texto voltado ali, bem cheio de diálogo, é uma história totalmente cheia de diálogo, por isso que a gente fala que é novela. E por que também que é novela? O gênero textual novela, ele vem trazendo uma história que vai se desenvolvendo, né? Então, cada capítulo, cada página é uma coisa diferente, é uma história diferente e que vai trazendo mais coisas, vai acrescentando mais ainda ao seu texto. Tainá, uma curiosidade sobre Miguel de Cervantes e os livros, né, a sua escrita como um todo. Conta os historiadores que boa parte desses romances, porque ele foi chamado, né, de romancista, ele inspirou-se na sua própria vida. Ele tinha como inspiração os seus amores, principalmente o seu grande amor, que foi Catalina, a esposa a qual ele teve, e ele foi comissionado pelo rei quando ele voltou da guerra, no ano de 1584. Justifica muito esse nome que ele recebe de romancista, porque ele era muitíssimo apaixonado. Então, assim, uma história muito antiga, vocês podem ver em que ano que foi escrito, 1613, mas como a gente já sempre fala para vocês, os textos, eles são atemporais, então sempre eles são bem atuais, sempre trazendo coisas que interessam bastante a gente. Essa novela, ela narra a história de amor entre Preciosa, que é uma cigana, criada por uma senhora, e Juan de Cárcamo, que é um jovem da alta nobreza. Tudo começa em Madrid, quando o Juan vê pela primeira vez a Preciosa. Já se apaixonou ali à primeira vista. Ela é jovem, bonita, e ele jamais viu uma mulher tão bonita quanto ela. E aí já começa o mistério, não é? Porque ele vai ter que decidir entre a sua vida de luxo, a sua vida de riqueza e o amor de uma cigana. Essa novela, La Gitanídia, ela é a mais extensa de todas as novelas escritas por Miguel de Cervantes, que ao todo são 12 novelas que ele escreveu. Nela, ele vai utilizar muito o recurso que se chama anagnorice, alguma coisa assim, através do qual a ciganinha é reconhecida no desenlace como a origem nobre. No decorrer da história, vai se descobrir, né, que ela não era pobre, ela não era esquecida, isso, mas que ela tinha uma história por trás. E aí a gente pode até fazer um paralelo com o realismo mágico, que é um dos temas literários muito utilizado nas provas do Enem, aonde a gente tem esse efeito diferenciado, um efeito a mais, uma questão a mais. Então, nós podemos pensar justamente nisso, que em La Gitanília nós temos um pouquinho de realismo mágico, porque o desenlace, não é? O desfecho dela, que se descobre que no meio ela é de origem nobre, porque vocês sabem que os ciganos são considerados de origem pobre. Na verdade, assim, a história ela é muito bacana, porque o que ela faz, o que ela traz? Ela começa ali com a Gitanídia, lá no meio já da história, ela cantando na praça para ganhar dinheiro ali com a sua música, com a sua dança, e aí ela conhece esse homem que se apaixona por ela. Cavalheiro. Só que ele ficou, como a gente falou anteriormente, ele ficou em dúvida, o que eu faço agora? Será que eu largo ela? Será que eu vivo esse amor? Ele teria que ou viver com ela e ser pobre como ela, como se supunha que ela fosse, Sim. Ou ele esquecer o grande amor da vida dele e ali viver a sua vida de riqueza.
E o que será que ele escolheu? Ah, agora vocês vão ter que ler, não é? Porque nós já dissemos muito aqui, já contamos muitas histórias sobre a própria história. Mas vocês sabem, né? Que essas histórias sempre têm um final feliz. E a gente observa aí características da literatura espanhola, que no caso é o romantismo. Muitíssimo. Não é? A gente tem aí características próprias do romantismo, que é o amor idealizado, da mulher desejada e nem sempre tida. Então, vocês podem observar que a prova do Enem, ela vai trazer isso daí. Seja num texto, num trecho, como nós colocamos aqui, de um livro. Seja realmente num texto literário, uma poesia, um poema, uma música. E quando vocês forem analisar, vocês vão precisar fazer essa análise de contexto e de situações, de como que ela acontece de fato. Então já se atentem. É muito comum, e se cair algum texto do Miguel de Cervantes, vocês já sabem que ele era romancista. Então, galerinha, e agora chegou aquele momento que rufem os tambores, que nós vamos fazer uma viagem para o nosso vizinho. Então, roda a vinheta, Thalita. E aí, gente? Pousamos na nossa vizinha, nosso aviãozinho voou e chegou na Bolívia. Aportou. Olha ela com essa história de aportou. Foi rapidinho, né? Foi bem pertinho, é bem pertinho. Eu não estou mais no Brasil, eu estou na Bolívia. Até podemos dizer que quem mora em Rondônia faz a sua primeira viagem internacional para a Bolívia. Né? Quantos de vocês aí não são vizinhos da nossa Bolívia? Isso. Eu sei que tem vários de vocês que são vizinhos da nossa Bolívia. Eu também sei, fiquei sabendo que tem vários alunos ali que moram na fronteira e que vêm todos os dias para a escola vindo da Bolívia. Olha. Sabia? Eu todos fiquei sabendo os dias também. Eles atravessam o rio e vêm para o Brasil estudar e depois voltam para sua casa em La Bolívia. Então vamos falar um pouquinho da nossa queridinha, a nossa Bolívia. Então vamos lá. A Bolívia ela está localizada aqui na América do Sul e ela faz fronteira com o Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Chile e o Peru. O país ele possui duas cidades, né, como sede. A gente sabe que a sua sede governamental é La Paz. E a sua sede legal é Sucre. Não sei se vocês sabem disso, mas lá eles dividem a capital do país em duas, né? São duas cidades distintas. O espanhol, ele é o idioma oficial falado lá. Mas como nós já temos dito aqui nas nossas aulas, a maioria desses países que tem como língua espanhola oficial, eles têm outras línguas como oficiais e até mesmo como não oficiais, que são ali os dialetos próprios dos indígenas, dos povos que fazem fronteira e assim sucessivamente. E na Bolívia nós temos ali cerca de 30 línguas oficiais. Ou seja, vocês já pensaram um monte de gramática que tem lá? Quantas situações eles possuem de influência na sua língua falada e escrita? E aí a gente até pode brincar com a história do ser diferente. Eles podem dizer que o espanhol deles é diferente. Né? Não é? Por quê? Porque todas as línguas, todos os países, ele vai sofrer influência dos seus dialetos, raízes, da influência indígena. E não é uma coisa que acontece claramente na Bolívia, porque tem a influência do Aymara, do Quechua, do Tacana e muitas outros dialetos. E aí, por causa disso,
Por esse motivo que começa toda aquela confusão do castelhano ou espanhol, né? E que eu falo o espanhol puro, o espanhol mesclado. O meu espanhol é o verdadeiro, eu não falo espanhol, eu falo castelhano, mas na verdade todos falam espanhol, todos falam castelhano, cada um com a sua característica. Ou eu não falo espanhol, falo portunhol, que não existe. Não Né? esqueçam que não existe o portunhol. A cultura boliviana, ela é extremamente rica, não é? E ela é cheia de diversidades. Por quê? Eles sofrem ali uma influência inca, espanhola e africana. Nas cores, na arquitetura, na literatura, na dança, na música e, claro, na culinária. Quem não conhece ou quem já não comeu por aí a famosa saltenha boliviana. Nham, nham. Diga-se de passagem, uma delícia maravilhosa, não é? E ela é muito procurada pelos brasileiros por conta da influência, do sabor típico que ela possui. E a Bolívia, ela é considerada hoje não só um ponto turístico para brasileiros, mas ela é considerada por ser um país de fácil acesso para estudos, para tratamentos médicos. Muitas pessoas saem, por exemplo, aqui do nosso estado e vão para o país vizinho fazer diversos tratamentos médicos. Por quê? Lá, saúde e educação é mais barato do que aqui no Brasil. Então, isso é bem real nos nossos dias. Nós temos vários ex-alunos que fazem medicina na Bolívia, vários mesmo. E antes de nós continuarmos, deixa eu falar umas curiosidadezinhas que tem também. Vocês sabem por que ela leva esse nome de Bolívia? Por Não. que será? É porque eles quiseram homenagear o Simão Bolívar. É o seu descobridor. Ele que veio trazer a independência à Bolívia. Ele trouxe essa independência lá no século XIX, fazendo com que a Bolívia ela se desligasse ali, não fosse mais colônia espanhola, e sim um país próprio, né? Isso. Independente. E o país ele já mudou de nome. Ele se chamava antigamente República da Bolívia. Na verdade, é uma coisa que acontece também aqui no nosso estado, né? Sim. Nós antigamente éramos território e hoje somos estado. Então aconteceu a mesma coisa com a Bolívia. Antes era a República da Bolívia, que passou a ser chamada Estado Plurinacional da Bolívia e depois chegou a ser a Bolívia realmente, só Bolívia. Isso mesmo. E o mais bacana também aqui na Bolívia, nós podemos ter o clima de várias maneiras. Sim. Desde os 0 graus, ou menos de 0, até 40 graus. Depende de onde você estiver, depende que estado você esteja, se você está nas montanhas, se você está no vale, depende. Então E você pode experimentar toda essa diversidade de clima, né? De clima. Isso. E uma outra curiosidade, que não é tão curiosidade, é que eles gostam muito dos brasileiros. Para eles é muito bom ter brasileiros como turistas ou como moradores temporários, como são aqueles que vão fazer ali intercâmbio, seja de estudo ou por uma situação de saúde. O comércio boliviano, nos dias atuais, por conta do Mercosul, ele gira muito em torno do brasileiro. A Bolívia ela não tem mar, você sabia? Mas só que ela já teve. Secou, não foi? Foi. Ela já teve mar em um outro momento e que com o tempo, infelizmente, é algo que a gente pode ver que pode acontecer, infelizmente, com o nosso país. Isso. E uma última coisinha, assim, uma última curiosidade para vocês. Na questão de religiosidade, a Bolívia, ela é especialista em misturar o catolicismo, o cristianismo com o lado pagão.
Quando eles fazem essa mistura, aí que surgem as bruxinhas bolivianas. Então, assim, é muito comum você andar nos comércios, andar nos estabelecimentos, não só ali na fronteira, que é onde o comércio mesmo para turista, mas mais em outros estados. Sempre tem uma vendinha com alguma mandingazinha, com algumas bruxariazinhas, ensinando você a fazer alguma coisa. Chega a ser, às vezes, até macabro, sabia? Mas é muito bacana, é muito interessante ver que eles fazem essa mescla. Ao mesmo tempo que eles trabalham o paganismo lá com os seus descendentes desde de pequenininho, eles também trabalham o catolicismo, eles também trabalham a religiosidade da mesma maneira. Entendido? Esperamos que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham gostado. E fica sempre aquela dica, não é? Precisou? Manda o recadinho aqui que nós vamos ter o maior prazer de respondê-los, tá bom? Já que ela tocou nesse assunto, eu vou dar o meu recadinho para vocês. Momento Professora Tainá YouTuber. Então, galera, se você tá ali, eu não quero perguntar da minha professora presencial, eu tenho vergonha, eu queria mandar um recado para a professora Aila, eu queria mandar um recado para a professora Tainá, eu queria mandar um recado para o professor Sâmio, como é que eu vou fazer? Eu não queria nem falar para minha professora presencial, como eu vou fazer? Existem os comentários do YouTube. Então, galera, é só você comentar lá no YouTube, dá um joinha primeiro, né? Dá esse joinha ali, mostra que você está gostando da nossa aula, que você está se divertindo com a gente também. Deixa um recadinho pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder todos vocês. É isso tá aí. Bom? Vamos ver as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Tchau, tchau. Beijinhos. Beijos e hasta la próxima classe.